A todas, sejam bem-vindos ao canal O X do Cristão. E o que eu vou relatar nesse momento, aqui nesse vídeo, é sobre o que está acontecendo com a igreja cristã no Brasil. E quando eu digo igreja cristã, tanto faz a igreja evangélica como a igreja católica e os membros. E desde já eu peço que vocês possam, se vocês puderem, deixar seu joinha, né? Fazer um comentário e compartilhar é muito importante. Principalmente deixando seu like aí. Se você deixar seu like, esse vídeo vai chegar em mais pessoas, né? Para elas poderem verem as coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. E aí o que eu vou relatar, o que aconteceu há algum tempo atrás, né? Quando a política, né? Ela não pode ultrapassar a vida do ser humano. E como a gente tem que se comportar diante da morte de uma pessoa, principalmente nos dias de hoje, né, por Covid, respeitando as famílias que estão enlutadas e a palavra de conforto que a gente pode dar para elas. E aí, digo o seguinte, quando o filho do Alckmin morreu, a presidenta Dilma, que era presidente na época, ela estava presente e sem falar uma palavra sequer, ela foi lá no velório e abraçou o Geraldo Alckmin, choraram juntos durante o enterro todo. Isso está na internet, em qualquer lugar que vocês podem ver, só fazer a procura, né? Quando a esposa do Fernando Henrique Cardoso morreu, Lula estava lá presente. E o mesmo aconteceu, né? Quando a esposa do Lula morreu, o FHC estava lá também, abraçados, choravam juntos. Era comum na esfera política, nesses momentos delicados, a compaixão sobressair a rivalidade. No entanto, a escola de Realengo, a Dilma chorou, fez um emocionante discurso em condolências às famílias, decretou luto de 3 dias. Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos na época, abraçou as famílias e ofereceu todo tipo de ajuda. Hoje parece que essas atitudes são excepcionais, mas não são. A compaixão é um comportamento de quem é humano. O PT, PSDB, PMDB, seja qualquer outro partido, né? Todos tiveram seus erros, mas deixaram a rivalidade de lado, né, no campo das ideias. E o que aconteceu a partir do instante que elegeram o Bolsonaro? O que aconteceu? Houve muitas pessoas que estavam com ódio guardado no coração, né, que inclusive se dizem cristãs, e aí eu coloco todos os membros de igreja que votaram nele e ainda continuam apoiando. Eles saíram, como diz aquele jargão, né, que usam para o pessoal LGBT, saíram do armário, né, mas saíram do armário do ódio, né, saíram do armário da raiva. Eles expõem até os dias de hoje, e todos os dias, toda hora na internet, coisas que são absurdas, né? E isso veio com o advento do presidente Bolsonaro. Ele trouxe uma nova política, que na verdade não é política, né? Ele implantou nesse governo dele tudo o que não presta, tudo que vai além, né, de coisas que não prestam. Quando eu digo que ele colocou o ódio, a raiva, porque isso já estava incutido no coração de muita gente. As pessoas, muitos dizem que se converteram, mas não se converteram a coisa nenhuma. Eu fico pensando o que Jesus faria nesse momento. De um presidente que é a favor da tortura, ele colocou no mesmo nível, o Brilhante Ustra, que foi um torturador, na época da ditadura militar, com Jesus Cristo. Ele colocou no mesmo nível. E os pastores, presbíteros, bispos, evangelistas, apóstolos e por aí vai, né? Eles foram na mesma pegada.
Bolsonaro. E continuam o apoiando, mesmo sabendo que ele é a favor da tortura, mesmo sabendo que ele está pouco se lixando para os mortos, né, do Covid. São mais de 241 mil pessoas. Olha que coisa impressionante. São mortos. Ele, desde o começo, riu da situação e continua rindo. Ele, desde o começo, defendeu um medicamento que não cura. Ele, desde o começo, disse que não fecharia negócio com países que são comunistas, mas são países que detêm a tecnologia da vacina. Ele, desde o começo, ele não apoiou as famílias. Ele, desde o começo, ele não deu uma palavra sequer de conforto para as famílias. Pelo contrário, ele disse que era uma gripezinha. Ele chegou a dizer que ele era Messias, mas não fazia milagre. Ora, ele não foi enviado de Deus, como muitos diziam? Pois é, não precisava fazer milagre, mas precisava ter um pouco mais de humanidade no coração. E ele trouxe essa nova política, que é a meta de sempre destruir o adversário, seja com mentiras ou agressões verbais. O sujeito comemorou a morte do neto do Lula. Olha, imagina, eu fui no enterro do neto do Lula. Naquela semana que o neto do Lula morreu, né, morreu por meningite, o que eu vi na internet, cristãos, supostos, né, aliás, colocando coisas absurdas. As pessoas comemoraram a morte de uma criança. Eu vi crente, eu vi católico, pessoas que se dizem da igreja cristã, que comemoraram a morte de uma criança. É uma coisa impressionante que o Bolsonaro conseguiu fazer dentro das igrejas. As igrejas se tornaram um reduto, um covil de ódio. É isso que ela virou. Infelizmente. Eu sei que tem muita gente boa ainda nas igrejas, que não querem saber desse tipo de política, ou de político, ou desse tipo de atitude. Pessoas que oram pelas outras, que se preocupam. Tem gente ainda, tem muita gente boa. Mas tem uma boa parte também que tem o mesmo pensamento do Bolsonaro. Eles gostam de uma arma, eles gostam de violência. Eles tratam as pessoas, quando você pode falar mal de qualquer coisa, você não concordou com o Bolsonaro, pronto, você vira inimigo da pessoa. E é dessa forma, entendeu, que eles fizeram na época com o neto do Lula. É uma coisa impressionante. Ele nunca demonstrou respeito, o Bolsonaro nunca demonstrou respeito com isso aí. Pela morte da Marielle, por exemplo. Aliás, até hoje, nós ainda tem a pergunta: quem matou ou quem mandou matar Marielle? A questão aqui não é só de incompetência do Bolsonaro como político. É que o Bolsonaro ele é desumano, ele é ruim, ele é mau. Milhares de mortos, milhares de pessoas sendo enterradas sem testes. Uma pandemia. Que, embora o estrago já seja muito grande, ainda está longe do fim. Porque ela está reproduzindo de outras formas o Covid. Ela está vindo de outras formas. E o Bolsonaro ri. Ele diz, por exemplo, e daí? Eu já perdi pessoas queridas. Eu estou vendo amigos na linha de frente. Vendo pessoas que se dispuseram a ajudar, morrendo. Enfermeiros, médicos, pessoas, postos de saúde, morrendo. Porque estão tentando salvar as pessoas. E o presidente rindo, desdenhando da situação. O ministro dele da saúde, idem. Os seus ministros, idem. Os pastores das igrejas que apoiam ele, idem. Mesma coisa. Os irmãos, supostos irmãos, aliás, que eu tenho até vergonha de falar que são irmãos, idem. Estão tendo a mesma atitude perante essa situação. Ainda continua apoiando esse governo fascínora. E as pessoas estão morrendo, o Bolsonaro está rindo, banalizando a morte,
fazendo absolutamente nada. E olha, se você apertou o 17 e não está arrependido, tem algo muito estranho com você. O Bolsonaro, ele é sádico, ele é cruel, e você não precisa ser igual a ele. Você não precisa ser igual ao Bolsonaro, se você apertou 17 atrás. Sai fora desse pensamento dele. Ele é um louco, e ele vai arrebentar ainda mais esse país. Né? Ele não tem um pingo de compaixão por ninguém. O Brasil tem jeito. E se você tiver mais compaixão, entendeu? Você vai ajudar milhares de pessoas com o mesmo pensamento. O Bolsonaro precisa sair da presidência. O Bolsonaro precisa sair da presidência. Entendeu? Infelizmente, ele tem muito apoio. E aí, o que é mais estranho de tudo isso é ver apoio de pessoas que se dizem da igreja. Da igreja. Os pastores não estão fazendo nada. Nada. Raro. Vocês estão brigando, lutando contra esse governo. Porque não está fácil. Não está fácil. Tem muita gente morrendo. E precisa de uma urgência, de um impeachment, para tirar esse governo facínora. Ele não pensa no próximo, ele só pensa nele e na família dele. Os filhos, idem. A esposa dele, idem. É tudo igual. É uma família de gente que não tem humanidade, não tem compaixão pelo próximo. Eles se disfarçam de crente, se vestem como crente, até às vezes falam como crente ou como cristão, mas eles não são. Eles são a ovelha, eles são o lobo vestido de ovelha e está no meio da igreja. Eles são igual aquela parte da Bíblia que diz que ele veio para rodear o mundo. Ele está rodeando a igreja. Hoje nós temos mais de 241 mil mortos por Covid no país. E o Bolsonaro ri, lambuzando-se de leite condensado da corrupção. Está na hora do povo acordar. Principalmente o povo cristão das igrejas. Seja ele evangélico, seja ele católico. Porque uma coisa é certa. É certa. Jesus vai cobrar cada morto por Covid de você, que está na igreja e apoia esse governo facínora. Um grande abraço para todos vocês. Amo de verdade aqueles que jogam limpo com a igreja. Pois aqueles que não jogam, o seu caminho já está sendo pavimentado para o inferno.